amigos, sejam bem-vindos para a preparação para a liturgia dominical do próximo dia 22 de agosto, onde celebramos o 21º domingo do tempo comum. Lembramos que este é o 4º domingo do mês vocacional, onde lembramos a vocação dos leigos. Como este ano, o mês de agosto, tem 5 domingos, então o 4º ele celebra o dia dos leigos, para que o 5º domingo celebre o dia do catequista. Rezamos especialmente por todos nós que fazemos com que a Igreja de Cristo chegue a tantas pessoas através do trabalho, dos movimentos e pastorais de nossas comunidades. Juntos, vamos passar ao primeiro passo do nosso exercício, que é a leitura. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura do Antigo Testamento, Josué diante do povo que é chamado a servir ao Senhor. Lembrem-se que Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto para a terra prometida. Quando avistou a terra, quase chegando lá, Moisés não adentrou, morreu antes de conduzir o povo para as promessas do Senhor. E Josué então foi o sucessor de Moisés, que fez com que o povo entrasse na terra prometida. Cuidemos nessa leitura com as seguintes palavras: o nome dos lugares, Siquém, Mesopotâmia. Cuidemos também com as seguintes expressões: se vos parece, aqui então não tem acento, cuidado para a gente não pronunciar o vós. Cuidado também com a palavra amorreus, esses povos que é dito aqui nessa leitura. Friso para que nós cuidemos bem com as vírgulas. Aqui nessa leitura tem bastante vírgula, então a vírgula nós precisamos fazer uma pausa, mas não para finalizar. A vírgula é pausa para continuar a ideia daquela frase. Cuidado também com a palavra anciãos, que aparece nessa leitura. Por vezes, nós ouvimos alguns leitores pronunciarem anciões. Anciões não existe. Então, essa palavra anciãos. O Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e
e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Muitos males abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Este salmo, falando da confiança dos justos em Deus. Cuidemos com as seguintes palavras e expressões nesse salmo. Minha alma se gloria no Senhor. Então também não tem acento, nós não dizemos glória, mas gloria, do verbo gloriar-se. Outras palavras, malícia do iníquo. Então, salientando bem aonde tem o acento nessas palavras. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, ele o Salvador do seu corpo. Mas, como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo fez com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é uma leitura muito contextual, então nós precisamos tomar cuidado com a interpretação desse trecho da carta de São Paulo aos Efésios. Lembrando que esse trecho ele está inserido há pelo menos 2000 anos atrás. Então, qual era o contexto cultural de relação de marido e mulher, de homem e mulher naquele tempo, né, para São Paulo? Então, primeiro, levemos isso em consideração. Hoje, a relação homem, mulher, marido e esposa já atravessou muito tempo e já mudou bastante. Então, devemos considerar essa mudança quando vamos interpretar a leitura. Aqui, na verdade, São Paulo está falando da relação de Cristo e da Igreja, que é o espelho para a relação do matrimônio, da família. O cuidado que Cristo teve com a Igreja é o cuidado que o marido deve ter com a esposa e que a esposa deve ter com o marido, assim como a Igreja cuida e zela pela presença de Cristo no mundo também. Então, olhemos por esse viés para entender essa leitura. Cuidemos com as seguintes palavras: solícitos, com acento,
submissas, com o B mudo, né? Então pronunciamos bem essa palavra. Outra expressão aqui tem o A com crase, né? Unida à palavra, então salientemos o A com o crase. E outras expressões que devemos cuidar: esplêndida, irrepreensível, né? Então são palavras que merecem aí o nosso cuidado para que a gente treine para essa leitura. O Evangelho de São João, capítulo 6. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso mesmo que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante essa liturgia, e tomemos para a meditação duas ideias bem importantes. Nesse dia da vocação dos leigos, as leituras, especialmente a primeira leitura, nos fala de uma grande decisão em servir a Deus. Josué diz ao povo: olha, vocês querem servir a outros deuses? É assim como Jesus também, né, como o grande Josué, né, o grande profeta do Novo Testamento, ele diz: olha, discípulos, vocês também querem ir embora? Acham que eu estou ensinando algo que é difícil de viver? E aí Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Pedro, no Evangelho, a semelhança também diz: tu tens palavras de vida eterna, Senhor, não temos para onde ir. Que nós tenhamos a decisão de Josué, de Pedro, dos 12, de Jesus, de servir a Deus. E aqui essa decisão, ela não é tão fácil, porque ela deve ser renovada dia a dia. Os leigos, nós que trabalhamos na igreja, que ajudamos na comunidade, de volta e meia a gente enfrenta dificuldades, calúnias, perseguições, as pessoas que falam mal do nosso trabalho, do modo como a gente ajuda na comunidade. Perseguições teremos sempre, e é aí que nós vamos provar a nossa decisão em servir a Deus. Nós mostramos a nossa fé não tanto nas alegrias da vida em comunidade, mas muito mais nos desafios, nas tribulações de ser cristão. Portanto, que nós renovemos a nossa fé em Jesus e que a gente não largue o serviço à comunidade por qualquer coisa. Especialmente diante da perseguição, fiquemos firmes, porque nós servimos a Deus. Uma segunda ideia que podemos tirar dessa liturgia é da divisão. A divisão para o lado negativo e a divisão para o lado positivo. No Evangelho, Jesus acena já para o momento em que ele iria ser entregue por Judas Iscariote. Que nós não sejamos aqueles que dividem a comunidade, que perseguem, que criam brigas, fofocas e contendas. Diabolos quer dizer o divisor, aquele que divide. Que nós não sejamos divisores para o lado negativo. Que nós, queridos irmãos, como acena São Paulo na segunda leitura, possamos conhecer apenas a divisão dos serviços, das responsabilidades na comunidade e na família, para que juntos cresçamos em comunhão. Quando São Paulo diz na segunda leitura, a mulher seja submissa ao seu marido. Sub quer dizer conjuntamente e missio quer dizer missão. Submissio, uma missão conjunta. Então que nós possamos dividir, sim, unicamente os serviços, o amor
e as responsabilidades. Juntos façamos a nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada pedido: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Para que a Santa Igreja, solidificada na rocha que é Cristo, fortaleça sempre sua unidade na única fé, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Para que o mundo inteiro reconheça que Jesus é o Filho do Deus vivo, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Para que o Papa Francisco, em sua missão de confirmar a fé, seja assistido pelo Espírito Santo em seu pastoreio, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Para que aqueles e aquelas que vivem a vocação para os ministérios e serviços da comunidade, através das pastorais, movimentos e grupos, testemunhem os frutos da alegria em servir a Deus no próximo, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. E nesse dia do leigo, da vocação laical, que possamos, como contemplação, olhar aquilo que Jesus fala. Vós também quereis ir embora? Vós também quereis abandonar a missão? E que possamos contemplar como nossa a resposta de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E possamos, como gesto concreto, agradecer ao trabalho de alguém na comunidade. Procure identificar alguém que faz um trabalho assim que quase ninguém percebe, mas que é um trabalho importante. E agradeça, reze por essa pessoa. Diga muito obrigado pelo serviço que você presta na comunidade. Com certeza, assim, nós vamos dividir amor e crescer em comunhão, assim como Cristo ama infinitamente a sua Igreja. Que juntos possamos celebrar com muita fé esse 21º domingo do tempo comum.